Olá, o Senado Federal está empenhado em votar nesse mês de setembro projetos que possam alterar as regras para as eleições de 2014. Mas até que ponto essas iniciativas podem melhorar a representatividade da sociedade? Há quem defenda mesmo a reforma política. E é esse o assunto que nós conversamos agora com a senadora Vanessa Graziotin. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Respondendo a minha pergunta, a senhora é adepta mesmo de uma reforma política, de uma reforma né? política, porque acho que todos nós já estamos cansados de iniciar uma legislatura cujo principal debate é a reforma política. Mas o assunto vai morrendo, morrendo, morrendo. Até que nós nos aproximamos da próxima eleição, aí é aquela correria para aprovar uma mini reforma política. E aí inclui o outdoor na campanha, tira o outdoor, põe cartaz, tira cartaz, encurta o tempo da televisão, aumenta o tempo da televisão. Nós temos problemas muito maiores do que isso, problemas estruturantes da política brasileira. Como por exemplo? Como, por exemplo, o financiamento de campanha. O financiamento de campanha, hoje, é permitido que empresas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresas, doem diretamente para o candidato. E não há um limite. Quem determina o limite do gasto de campanha é o próprio candidato junto à Justiça Eleitoral. Acho que nós temos que rever isso, porque se uma empresa que financia a campanha de um governador, de um presidente, senador, deputado, vereador, é óbvio que essas pessoas que receberam o financiamento, elas têm que, no mínimo, um dever de cortesia a essas empresas, né? É uma campanha cada ano mais cara, cada vez mais cara do que a outra. Um teto de gastos para a campanha seria uma iniciativa positiva? Uma iniciativa é importante. Agora, eu acho que teria uma outra questão, que é a proibição de empresas doarem para a campanha. E limite de colaboração da pessoa física também, né? E limites para a contribuição de pessoas físicas. Senão o empresário vai dar um aporte na campanha com, né? Com o pessoal dele, né? Ele não dá pela empresa, ele dá por ele pessoalmente, né? Então, eu acho que são essas questões. Entretanto, a questão política é tão ligada à população, o povo não entende, o povo não sabe o que é sistema eleitoral, e nós temos um sistema eleitoral um pouco draconiano no Brasil, que não valoriza os partidos políticos, que exclui da política brasileira as camadas mais discriminadas, o nosso caso das mulheres, é o caso dos negros, né, dos humildes, dos trabalhadores. Por quê? Porque é uma política elitista. O partido político ele é satanizado no Brasil hoje. Satanizado. Por quê? Porque a nossa legislação não valoriza os partidos políticos. E eu estou aqui hoje, mas eu passo. Eu vou embora, no meu lugar vem outro, mas o partido continua o mesmo. Então, mais importante do que as pessoas são as ideias que a pessoa defende e a fidelidade daquela pessoa junto às ideias que ela apresenta. E mesmo para um eleitor seria muito melhor votar numa plataforma de projetos e ideias do que em pessoas, né? Sem dúvida nenhuma, mas se você perguntar à população brasileira hoje se ela prefere votar na pessoa ou no partido, ela vai querer votar na pessoa. Os partidos são enfraquecidos. Exatamente. Agora, esse sistema eleitoral, que é de pessoa direto, é um sistema, não diria único. Existem outros países com esse sistema, mas é muito pouco o número dos países. Os países mais desenvolvidos, democraticamente, eles valorizam muito o partido, porque aí você vai ter a certeza, olha, eu estou votando naquela pessoa, porque aquela pessoa vai seguir essa plataforma, ela vai votar desse jeito, entendeu? E com a fidelidade partidária não permite uma outra forma. Então, eu entendo que era preciso que nós, que a gente divida com a população a responsabilidade de uma reforma política maior. Senadora, com os clamores das manifestações populares em junho, acho que uma coisa que tocou muito o Congresso naquele mês de junho foi realmente ver uma certa aversão aos partidos. Ficou muito evidente que a questão da representatividade está mal ajambrada, nós estamos precisando aperfeiçoar o tema. Houve aquela proposta até da presidenta para começar uma resposta à população por reforma política, houve um debate aqui dentro, não haveria tempo hábil. Mas a vontade de fazer uma consulta popular continua dentro do Congresso? Sem dúvida nenhuma. Nós já temos claro já há algum tempo que para esse ano fazer o plebiscito e agora e valer para a eleição que vem, a não ser que haja uma grande mobilização popular que diga o seguinte: eu quero que seja feito o plebiscito e que já tenha validade para as próximas eleições. Se a população se mobilizar fortemente por isso, é possível. Entretanto, se isso não acontecer,
eu entendo que não está morta, não está morta a ideia do plebiscito. A gente pode fazer para valer para as próximas eleições. Então, eu defendo a seguinte tese. Eu acho que o Congresso brasileiro, Câmara e Senado, nós temos que analisar uma reforma. Do jeito que está, não dá para ficar. Uma reforma imediata e uma reforma mais significativa, mais estruturante, com a participação popular, porque as duas propostas não são contraditórias. Acho que a gente pode avaliar. Estamos já entrando em setembro. Até dia 5 de outubro é o prazo que nós temos para votar. Nós quem? Senado e depois Câmara. Vai dar tempo? Uma mini reforma? Talvez desse a gente correr, mas não é aquela reforma estruturante. Então a gente pode fazer isso e ao mesmo tempo permitir encaminhar um plebiscito. Tanto que os partidos políticos já entregaram, 4 partidos políticos, o meu, o PCdoB, o PT, o PDT e o PSB, uma proposta de um projeto de resolução com perguntas que envolvem 3 temas. A unificação das eleições, a participação popular através da internet mais direta nos parlamentos e o financiamento de campanha. Então, acho que seria muito importante, eu sei que o movimento popular, a CNBB, um movimento responsável, popular, responsável pela lei de ficha limpa, está se mobilizando, se unificando, não só a Igreja Católica, mas as evangélicas também, com as entidades da juventude, de mulheres, de trabalhadores, centrais sindicais. Agrega muito num único movimento, né? Pelo plebiscito? E por uma reforma política estruturante, eleições limpas e reforma política democrática, né? Então, eu acho que se esse movimento popular pegar força, a gente tem como. Aprovando a mini-reforma, não é que eu seja contra, eu até acho que a gente pode ver como reduzir os gastos de uma campanha, limitar doações, mas a gente precisa muito mais do que isso. Mesmo porque a reforma política não é exatamente a reforma eleitoral. Reforma eleitoral é uma coisa, exatamente. Política abrange mais temas do que simplesmente a execução da eleição. E essa reforma que está sendo discutida, que foi apresentada já na Comissão de Constituição e Justiça pelo senador Jucá, ela é uma mini-reforma. Não é uma reforma também eleitoral, é uma mini-reforma eleitoral. Uma reforma eleitoral também é algo bem maior, né? Mas, enfim, a tese que eu advogo é essa. Vamos fazer o que é possível no parlamento, mas vamos chamar o debate para mudanças mais profundas. E aí nós já temos partidos no Congresso se organizando para fazer esse convite. Já tem não só partidos no Congresso, mas também a população, a sociedade brasileira representada por inúmeras entidades. Porque a população não apenas está rechaçando o partido, está rechaçando também o parlamento. Ela acha que a sua representatividade precisa de receber uma carga de oxigênio, porque a corrupção choca muito as pessoas. Num país que tem pobreza, num país que não tem recurso suficiente para a saúde, que a educação ainda tem que avançar muito, um país que tem melhorado, mas que precisa muito ainda. Então, regalias, tudo isso a gente tem que combater. Eu penso que nós estamos combatendo. Porque também a melhor forma de combater a corrupção é você dar transparência. E hoje a gente está conseguindo um grau quase que ideal de transparência, né? Não chegamos lá ainda, mas devemos chegar. E tem a outra parte, que é você garantir eleições independentes, eleições limpas e com igualdade de oportunidades. E outra coisa, né, senadora, até esse episódio de junho de 2013, a sensação que a gente tinha é que a sociedade, na verdade, não estava produzindo novas lideranças. A partir dessas organizações de pessoas na internet, a impressão que dá é que nessa dinâmica, como funcionam os partidos, como funcionam as eleições, novas lideranças não têm acesso a esse sistema, né? A impressão que deu... Sem dúvida nenhuma. E o sistema brasileiro, gente, não é democrático. Olha a cara do parlamento, não é? Qual é o percentual de mulheres? As mulheres são a maioria do eleitorado, não é? As mulheres... produzem quase a metade de tudo que o Brasil fabrica, sai de mãos femininas. Nós estamos com 10% em média ocupando as cadeiras do parlamento. E da outra legislatura para cá caiu. Vem caindo, não vem aumentando. Negro, quantos negros nós temos no Senado? Um negro. Então, a cara da sociedade brasileira não é essa. Um operário, ele pode até ter muito boa vontade, ele pode ter um bom discurso, mas poucos são os que chegam aqui. A grande maioria chega com muita força do poder econômico. Então, é necessário, sim, se fazer a reforma política e atacar no coração, atacar no cerne, que é o financiamento. Aí realmente concordo com a senhora, sem uma pressão popular,
um tema que o Congresso historicamente tem dificuldade de lidar, não anda, né, senadora? E também com políticas afirmativas, de tal sorte que aqui tenha mais mulheres, aqui tenha mais negros. Sim. Isso é possível, vários países têm feito isso e têm melhorado muito a sua representação e o nível político. Senadora, muito obrigada pela sua presença no programa. Obrigada. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho enviando sua sugestão ou mesmo sua crítica. 0800 61 2211, ligação gratuita, ou www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.